Nas brumas do início do século XIX, quando o oeste americano ainda era um território indomado, um menino órfão de St. Louis ergueu-se das cinzas da perda para tornar-se uma lenda das Montanhas Rochosas. Ferreiro aprendiz, caçador, explorador, ele enfrentou flechas e o próprio deserto, onde cada passo podia ser o último. Sobreviveu a massacres, testemunhou milagres da natureza que poucos acreditaram. E conquistou seu lugar como um dos maiores homens da montanha que já existiram. Esta é uma história de coragem, de sangue e de descobertas. A história de um homem que desafiou o improvável e esculpiu seu nome no coração selvagem do Oeste. Seu nome, Jim Bridger. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Infância e chamado para o Oeste. Nossa história começa longe das Montanhas Rochosas, em Richmond, Virgínia. Em 17 de março de 1804, Bridger veio ao mundo. Seus pais, James, um estalajadeiro, e sua esposa Chloe, provavelmente não imaginavam o destino extraordinário que aguardava seu filho. Por volta de 1812, buscando novas oportunidades, a família Bridger se mudou para o oeste, estabelecendo-se perto de St. Louis, Missouri. Naquela época, St. Louis era o último suspiro da civilização, a porta de entrada para o vasto e desconhecido território do Missouri, mas a promessa de uma vida melhor logo se desfez em tragédia. Em 1817, com apenas 13 anos, o jovem Jim viu-se órfão. Sua mãe e seu pai morreram, deixando-o responsável por si e por sua irmã mais nova. A infância, para Bridger, acabou ali. A necessidade o forçou a amadurecer rapidamente. Para se sustentar, o jovem órfão tornou-se aprendiz de um ferreiro. Por quase 5 anos, o som da sua vida foi o martelo batendo na bigorna. Ele aprendeu a moldar o ferro, a consertar carroças e a fabricar as ferramentas que eram a espinha dorsal da vida na fronteira. Eram habilidades práticas, forjadas no calor e no suor, que se provariam inestimáveis nos anos vindouros. Mas enquanto suas mãos moldavam o metal, seus olhos se voltavam para o oeste, para além do rio Mississippi, para as histórias sussurradas por caçadores e comerciantes que voltavam com peles e contos de uma terra selvagem e rica. Em 1822, um anúncio no jornal Missouri Republican mudaria o curso de sua vida para sempre. O general William Ashley e seu parceiro, Andrew Henry, buscavam 100 jovens empreendedores para subir o rio Missouri e se aventurar no comércio de peles nas Montanhas Rochosas. Era um chamado para o perigo, para o desconhecido e uma promessa de fortuna. Para um jovem de 18 anos, sem laços familiares e com um futuro incerto, a oferta era irresistível. Bridger abandonou a forja e se alistou. Ele se tornaria um dos homens de Ashley. A expedição que partiu de St. Louis era um microcosmo da ambição e da dureza da época. A bordo de barcos à quilha, eles lutaram contra a corrente poderosa do Missouri, um trabalho excruciante que exigia que os homens caminhassem pelas margens, puxando as embarcações com cordas. O perigo estava em toda parte. Nas águas traiçoeiras, nas doenças, na ameaça de ataques e, acima de tudo, na vastidão esmagadora de uma terra que não perdoava erros. Naquela jornada, o jovem Bridger estava entre homens que se tornariam ícones do Velho Oeste. Ele remava e suava ao lado de figuras como Jedediah Smith, um futuro explorador lendário e cristão devoto, e possivelmente Hugh Glass,
um veterano cuja história de sobrevivência se tornaria imortal. O batismo de fogo de Bridger, a prova que o transformaria de um aprendiz de ferreiro em um verdadeiro homem da montanha, veio em junho de 1823. A expedição de Ashley havia chegado a uma aldeia da tribo Arikara, no que hoje é a Dakota do Sul, para negociar a compra de cavalos. Após um acordo aparentemente bem-sucedido, a situação mudou drasticamente. Ao amanhecer do dia 2 de junho, os guerreiros Arikara, possivelmente incitados por comerciantes de peles rivais ou por transgressões passadas, lançaram um ataque devastador contra o grupo de Ashley, que estava em terra. O jovem Jim Bridger, com apenas 19 anos, testemunhou o massacre. Flechas e balas rasgaram o ar. Homens com quem ele havia compartilhado fogueiras e trabalho duro caíram gritando na beira do rio. O caos era absoluto. A resposta dos trapeiros foi desesperada e desorganizada. Aqueles que estavam na praia foram abatidos ou correram para a água, tentando nadar para a segurança dos barcos, que se tornaram alvos fáceis. No final do ataque brutal, cerca de 15 dos homens de Ashley estavam mortos. O sonho da riqueza fácil no oeste estava afogado em sangue nas margens do Missouri. A expedição foi dizimada, forçada a uma retirada humilhante rio abaixo. Para muitos, teria sido o fim da aventura. Para Jim Bridger, foi o verdadeiro começo. Ele sobreviveu, e na carnificina daquele dia, a inocência da juventude foi permanentemente substituída pela cautela e pela resiliência de aço que o definiriam pelo resto de sua vida. Ele escolheu ficar. O rio se mostrara uma armadilha mortal. O futuro agora estava por terra, nas profundezas desconhecidas das montanhas rochosas. Provação e descoberta. O sangue seco nas margens do rio Missouri em 1823 não foi o fim, mas um divisor de águas. Para Jim Bridger e os sobreviventes dos homens de Ashley, a rota fluvial se provara uma armadilha mortal. O futuro e a fortuna em peles de castor estava por terra, no coração desconhecido do continente. Sob a liderança do veterano Andrew Henry, um pequeno grupo, incluindo Bridger, se aventurou a pé, embrenhando-se em um território onde cada passo era uma aposta contra a morte. Foi aqui, no outono daquele mesmo ano, que Bridger se tornaria parte de um dos mais infames e brutais contos de sobrevivência do Oeste. O homem em questão era Hugh Glass, um caçador experiente e duro. Enquanto explorava à frente do grupo, Glass surpreendeu uma ursa parda com seus filhotes. O ataque foi selvagem e imediato. A ursa o rasgou, quebrou sua perna e o deixou como uma massa de carne e ossos quebrados. Quando o grupo o encontrou, ele ainda respirava, mas sua morte era considerada uma certeza. Carregá-lo era impossível. Andrew Henry, pragmático, ofereceu uma recompensa para 2 voluntários que ficassem com Glass até que ele morresse e lhe dessem um enterro cristão. Um homem mais velho, John Fitzgerald, e o jovem Jim Bridger, com apenas 19 anos, aceitaram a tarefa. Por dias, eles vigiaram o corpo que se recusava a morrer. O perigo de um novo ataque dos Arikara era constante e palpável. O medo corroía a determinação dos 2 homens. Convencidos de que Glass não tinha salvação e que permanecer poderia ser fatal, Fitzgerald persuadiu o jovem Bridger a partir. Eles tomaram o rifle, a faca e os poucos pertences de Glass, itens essenciais para a sobrevivência, e o abandonaram em uma cova rasa, deixando-o para morrer. Foi um ato de pragmatismo cruel, nascido do medo. Mas Hugh Glass não morreu. Alimentado por um desejo de vingança, ele se arrastou e cambaleou por mais de 300 quilômetros, sobrevivendo com raízes e a carcaça de um bisão morto por lobos, até alcançar a segurança do Forte Kiowa. Meses depois, ele confrontou seus desertores. Ao encontrar Bridger, Glass, vendo a juventude e o remorso do rapaz, o perdoou.
O incidente, no entanto, deixou uma marca indelével em Bridger, uma lição brutal sobre a tênue linha entre a vida e a morte e as escolhas terríveis que a fronteira exigia. Após essa provação, a educação de Bridger na selva se acelerou. No inverno de 1824, enquanto acampava com seus companheiros no Vale do Cache, em Utah, surgiu uma aposta sobre o destino do rio Bear. Para resolver a disputa, Bridger foi encarregado de seguir seu curso. Ele desceu o rio através de um cânion e emergiu em uma planície aberta, deparando-se com uma visão espantosa, uma vasta extensão de água cintilante que se perdia no horizonte. Curioso, ele provou a água e a cuspiu, surpreso com seu sabor salgado. Bridger concluiu que havia chegado a um braço do Oceano Pacífico. Na verdade, ele era o primeiro homem branco a registrar a descoberta do Grande Lago Salgado. Essa exploração solitária não apenas resolveu uma aposta, mas começou a solidificar sua reputação. Ele não era mais apenas um sobrevivente, era um descobridor. Essa era viu também uma inovação que revolucionou o comércio de peles. William Ashley, percebendo a ineficiência dos postos fixos, instituiu o sistema de rendezvous em 1825. Uma vez por ano, em um local pré-determinado nas montanhas, os caçadores se reuniam para trocar suas peles por suprimentos, armas, munição, tabaco e álcool trazidos do leste. Eram eventos explosivos, uma catarse de um ano de isolamento. Por algumas semanas, a solidão dava lugar a jogos, bebedeiras, lutas e negócios. Bridger, com seu conhecimento crescente da geografia da montanha, tornou-se uma figura central nesses encontros, um líder natural entre homens que não seguiam ninguém facilmente. Entre 1825 e 1830, Bridger vagou por milhares de quilômetros de território virgem. Ele foi um dos primeiros homens brancos a testemunhar as maravilhas geotérmicas da região que um dia seria o Parque Nacional de Yellowstone. Ao retornar à civilização, ele contava histórias de geysers que lançavam água fervente a centenas de pés no ar, de rios onde se podia pescar um peixe na água fria e cozinhá-lo em uma fonte termal sem tirá-lo do anzol, e de montanhas de vidro vulcânico. Suas histórias eram tão fantásticas que foram amplamente desacreditadas, rotuladas como as mentiras de Jim Bridger. A verdade, porém, era simplesmente inacreditável demais para os homens do leste. O ápice de sua ascensão veio em 1830. Após anos de serviço leal e sucesso inigualável como caçador e líder de brigada, Bridger juntou-se a outros homens da montanha proeminentes. Thomas Broken Hand Fitzpatrick, Milton Sublette e outros, para comprar a empresa de seus antigos patrões. Eles a rebatizaram de Rocky Mountain Fur Company. Aos 26 anos, o órfão analfabeto de St. Louis era agora sócio proprietário da mais formidável operação de comércio de peles do Oeste. Ele havia chegado ao topo do seu mundo, um verdadeiro rei das montanhas rochosas. Guerra nas montanhas e queda do comércio de peles. O ano de 1830 marcou o apogeu de Jim Bridger como homem da montanha. Aos 26 anos, ele já não era apenas um empregado, mas um proprietário, um dos líderes da Rocky Mountain Fur Company. No entanto, o cume da montanha é um lugar de ventos fortes e perigos constantes. A ascensão de Bridger e seus parceiros coincidiu com a intensificação de uma guerra brutal e silenciosa, travada não em campos de batalha declarados, mas nos riachos e vales isolados do Oeste, a chamada Guerra das Peles. O inimigo era um gigante corporativo, a American Fur Company, de John Jacob Astor, um império comercial determinado a esmagar qualquer concorrência. A estratégia de Astor era implacável.
Ele inundou as montanhas com seus próprios caçadores, instruindo-os a seguir as brigadas da Rocky Mountain Fur Company, armar armadilhas nas mesmas áreas, subornar caçadores independentes e, o mais perigoso de tudo, usar o álcool para minar as relações comerciais que Bridger e seus homens haviam cuidadosamente construído com as tribos nativas. O Oeste tornou-se um barril de pólvora, com a competição acirrada frequentemente explodindo em violência. Foi um período de paranoia e emboscadas, onde cada fogueira distante poderia ser de um amigo ou de um rival mortal. O conflito atingiu um clímax sangrento no Rendezvous de 1832, em um vale do Teton, conhecido como Pierre's Hole. Centenas de caçadores, comerciantes e nativos de várias tribos estavam reunidos para o comércio anual. A tensão era palpável. Quando uma grande partida de caçadores da American Fur Company se preparava para partir, eles encontraram um grupo de guerreiros da tribo Gros Ventre, aliados tradicionais da rival britânica, a Hudson's Bay Company. Palavras hostis levaram a um confronto, e um chefe Gros Ventre foi morto por um caçador da tribo Nez Perce, aliado dos americanos. O caos irrompeu. Jim Bridger, junto com seu parceiro Thomas Fitzpatrick, liderou a carga dos homens da montanha. Eles se entrincheiraram em um pântano de salgueiros e uma batalha campal de um dia inteiro se seguiu. Flechas e balas cortavam o ar. Bridger lutou com a ferocidade de um homem, defendendo seu modo de vida. Foi durante esse combate caótico que ele sofreu um ferimento que se tornaria parte de sua lenda. Um guerreiro Gros Ventre o atingiu com 2 flechas. Uma foi removida, mas a outra, com uma ponta de ferro de quase 8 centímetros, alojou-se profundamente em suas costas, cravada em um osso. A dor era excruciante, mas no calor da batalha não havia tempo para cirurgia. Bridger continuou a lutar. Por quase 3 anos, Jim Bridger carregou aquela ponta de flecha em seu corpo. Uma lembrança constante e dolorosa da brutalidade de seu mundo. Ainda assim, continuou liderando suas brigadas, explorando e armando armadilhas, com o ferro inimigo cravado nas costas. A história de sua remoção é um testemunho da dureza desses homens. No Rendezvous de 1835, Bridger encontrou o médico missionário Dr. Marcus Whitman, que estava a caminho do Oregon. Com apenas um pouco de álcool como anestésico, Bridger deitou-se de bruços enquanto Whitman, munido de uma faca e um fórceps rudimentar, realizou o corte necessário para alcançar a ponta de flecha incrustada no osso. O procedimento foi árduo e doloroso, mas Bridger suportou tudo com impressionante resistência. Segundo a lenda, ele não soltou um único grito. Enquanto Bridger enfrentava rivais e suportava ferimentos, mudanças econômicas e culturais do outro lado do mundo começavam a selar o destino de seu modo de vida. Em Paris e Londres, a moda estava mudando. Os chapéus de feltro de castor, que haviam impulsionado a exploração de um continente por décadas, estavam sendo substituídos por chapéus de seda. A procura despencou. O preço da pele de castor, a moeda corrente das montanhas, entrou em colapso. A Rocky Mountain Fur Company, já enfraquecida pela competição predatória da American Fur Company, não conseguiu sobreviver. Em 1834, a empresa foi dissolvida. O sonho de riqueza se evaporou. No mesmo ano, Astor vendeu sua participação na American Fur Company, encerrando sua atuação direta no comércio de peles. O magnata havia vencido a guerra, mas também abandonava um mercado em ruínas. O fim do comércio de peles marcou uma profunda transição na vida de Bridger. O mundo que ele dominava estava desaparecendo. Foi nesse período que ele solidificou seus laços com os povos nativos de uma maneira mais profunda. Por volta de 1835, ele se casou com uma mulher da tribo Flathead, cujo nome é registrado como Cora.
Ela se tornou sua parceira nas terras selvagens e juntos tiveram sua primeira filha, Mary Ann. Este casamento não foi apenas uma aliança, foi a aceitação de uma nova realidade. O homem da montanha solitário estava se tornando um homem de família, suas lealdades agora divididas entre o mundo branco que o forjou e o mundo nativo que o acolheu. O veterano das montanhas precisava encontrar um novo caminho em um mundo que mudava rapidamente. A metamorfose de um homem da montanha. O colapso do comércio de peles nos anos 1830 não marcou o fim para Jim Bridger. Foi o começo de uma metamorfose. O mundo que ele conhecia, de riachos cheios de castores e encontros anuais de caçadores, desaparecia, substituído pelo som das rodas das carroças. O futuro do Oeste não estava mais nas peles, mas na terra, e uma torrente de gente começava a fluir rumo ao Oeste pelas trilhas do Oregon, Califórnia e dos Mormons. Bridger, com seu conhecimento inigualável do terreno, estava posicionado para ser o guia deste novo mundo. Em 1843, em parceria com seu velho amigo Luiz Vasquez, Bridger estabeleceu um novo tipo de posto avançado. Não era um forte militar, mas um oásis comercial, estrategicamente localizado em Blacks Fork do Green River, no que hoje é o Wyoming. O Forte Bridger era uma construção rústica de troncos e barro, mas para os emigrantes exaustos que cruzavam o continente era um farol de civilização. Ali, eles podiam consertar suas carroças na ferraria de Bridger, reabastecer seus suprimentos, trocar seus animais cansados por outros descansados e, o mais importante, obter informações vitais do homem que conhecia cada passagem, cada rio e cada perigo entre os estados e o Oceano Pacífico. Bridger tornou-se o oráculo do Oeste. Sua vida pessoal, no entanto, foi marcada por uma profunda tristeza. Sua esposa Flathead, Cora, morreu em 1846. Ele enviou sua filha Mary Ann para o leste para ser educada, um sinal claro de seu desejo que ela tivesse uma vida diferente, longe da brutalidade da fronteira. Ele se casaria mais 2 vezes, primeiro com uma mulher da tribo Ute, que também morreria ao dar à luz, e finalmente com a filha do chefe Shoshone, Washakie, com quem teve mais 2 filhos. A fronteira que lhe deu a vida também lhe tirou muito. O crescente fluxo de colonos trouxe novos conflitos. Em 1847, os Mormons, liderados por Brigham Young, chegaram ao Vale do Grande Lago Salgado. Inicialmente, Bridger os aconselhou, mas a relação azedou rapidamente. Os líderes mormons viam o Forte Bridger e seu comércio com os nativos, especialmente de armas e álcool, como uma ameaça ao seu controle teocrático da região. Em 1853, uma milícia mormon marchou sobre o forte com um mandado de prisão para Bridger por acusações de traição. Ele foi forçado a fugir, abandonando o posto que construíra. O forte foi saqueado e ocupado. Bridger, que havia desempenhado um papel fundamental na abertura do Oeste, foi afastado por grupos que agora reivindicavam controle sobre as mesmas terras que ele ajudara a explorar. Bridger encontrou um novo propósito a serviço do governo dos Estados Unidos. Ele alugou seu forte abandonado ao exército, que o transformou em um posto militar vital. Sua reputação como o maior batedor do Oeste era lendária. Ele guiou expedições científicas, como a de Reynolds, em 1859, que tentou, sem sucesso, explorar a região de Yellowstone no inverno, uma área que Bridger conhecia intimamente. Ele também guiou expedições militares, incluindo a do coronel Albert Sidney Johnston contra os Mormons durante a Guerra de Utah. Na década de 1860, com as guerras indígenas das planícies em pleno andamento, Bridger, já com seus 60 anos, foi novamente chamado ao serviço. Ele se tornou o batedor-chefe no Fort Phil Kearny, ao longo da Trilha Bozeman,
um dos pontos mais perigosos do Oeste. Durante a Guerra de Red Cloud, ele usou seu conhecimento do terreno e das táticas nativas para aconselhar o exército, muitas vezes em vão, contra a arrogância de seus comandantes. Bridger alertou o capitão para não perseguir os guerreiros para além da colina, conselho que, infelizmente, foi ignorado, e que contribuiu para o desastre conhecido como Massacre Fetterman. Bridger estava preso entre dois mundos, o dos seus velhos amigos nativos, agora inimigos do Estado, e o do exército americano, que raramente ouvia sua sabedoria. Em 1868, velho, cansado e com a visão falhando, Jim Bridger finalmente se aposentou. Ele voltou para o Missouri, para uma fazenda que havia comprado. O homem que mapeou vastas porções do Oeste em sua mente, que conseguia navegar por milhares de quilômetros de natureza selvagem sem bússola, estava ficando cego. Ele passou seus últimos anos lutando contra a burocracia do governo, tentando receber o pagamento justo pelo aluguel de seu forte, uma batalha que ele nunca venceria em vida. James Jim Bridger morreu em sua fazenda no Missouri em 17 de julho de 1881, aos 77 anos, uma figura quase esquecida em um país que ele ajudou a explorar, mas sua história era grande demais para permanecer enterrada. Ele não foi um santo, nem um vilão romantizado. Foi um produto de seu tempo, analfabeto, mas fluente em francês, espanhol e diversas línguas indígenas, que aprendeu pela convivência direta com caçadores, comerciantes e tribos nativas. Um caçador que se tornou guia, um explorador que viu a terra virgem ser transformada por estradas de ferro e cercas de arame farpado. Jim Bridger foi a personificação da fronteira americana, uma ponte viva entre o mito do Oeste selvagem e a realidade da nação que ele ajudou, ainda que sem intenção, a construir.